e segue a caminhada da vingança de João Fonseca. Hoje, mais cedo, né, no ATP 500 de Munique, ele bateu mais um tenista que havia o vencido anteriormente, Alejandro Tábilo, chileno, 45 do mundo, vitória do João Fonseca por 7-6, 6-3, num jogo que foi muito duro, decidido no detalhe, mais especificamente, num tie-break que podia ter ido para qualquer lado, mas o João jogou muito bem e o Tábilo errou tudo. E no segundo set, um 3-2, que o João 2-3, que o João tinha um breakpoint contra, o Tábilo erra uma bola boba, e aí ele sai do jogo e o João passa o carro nele, 7-6, 6-3. E agora o João Fonseca vai enfrentar um tenista que quer a revanche contra ele, Arthur Hinderknecht, francês 26 do mundo, a quem o João derrotou semana passada em jogo muito duro no Masters 1000 de Monte Carlo. Essa vitória contra o Tábilo, falei Tábilo, né? Mas essa vitória contra o Tábilo, ela foi a quinta vitória do João contra um tenista de quem ele já havia perdido e nunca havia vencido. Khachanov e Tommy Paul em Indian Wells, depois o Marojan em Miami, Berrettini em Monte Carlo e agora o Tábilo. O que isso demonstra, né? Evolução. Mais do que só um factoide, né? Evolução. E sinal de que o João Fonseca ele sabe também ler e absorver as características dos adversários. Ele e a equipe técnica dele também, né? Aliás, o João sempre foi muito bom em revanche, desde que ele começou a carreira dele no profissional, o que demonstra que ele tem essas duas características, de absorção das características do adversário, adaptação e evolução constante. 19 anos não é à toa que ele já está numa posição tão elevada do ranking da ATP. Falar um pouquinho rapidamente só do jogo contra o Tábilo, depois a gente vai fazer o pré-jogo contra o Hinderknecht, mas antes, só falar, né? Biadad, muito legal, voltou a vencer um jogo em chave principal depois de mais de 200 dias. Ela bateu Francisca Jorge, tenista portuguesa, lá em Portugal, no WTA 125 de Oeiras, no Saibro, né? Estamos falando agora de temporada de Saibro, né? O TP de 500 de Munique é no Saibro, e o WTA 125 de Oeiras também. A Bia é cabeça de chave número 1 lá, apesar de estar no top 70, e normalmente as top 70 até nem disputam o WTA 125 em constância, a Bia está lá buscando os melhores, viver os melhores momentos. Lembrando que quando ela voltou quase sem ranking da suspensão, ela se reergueu, foi lá em Portugal, por isso que eu acho que ela escolheu começar o ano de saibro dela em Portugal. Gutão Miguel joga agora a estreia do Challenger de Santa Cruz, na Bolívia, no fim da tarde. Eu, infelizmente, não vou fazer nem a live da Bia, nem a do Gutão. Porque nesse momento que você está vendo o vídeo, possivelmente eu estou na estrada, indo para Campinas, terminando minha mudança, e depois vou para São Paulo cobrir Roland Garros Junior Series. Mas amanhã cedo eu vou fazer a live do João Fonseca. Gutão, 17 anos, se ele vencer, ele pega um qualifier na primeira rodada, se ele vencer, ele pode enfrentar o Thiago Wilde, que também enfrenta um qualifier na primeira rodada. O Wilde que está também numa fase péssima e caiu já para tá fora do top 250, tá buscando também recuperar o melhor nível. Mas vamos falar do Tábilo, do João contra o Tábilo, né? O João, ele conseguiu, dessa vez, fazer o que ele não estava conseguindo fazer em Buenos Aires, porque ele ainda estava fora da melhor forma, que foi construir o ponto até o final. Lá, ele estava precisando arrematar o ponto muito rápido, o físico não estava bom. Foi um bom jogo em Buenos Aires, o João deu muito winner, foi um jogo pegado, um jogo que acabou escapando no físico, em algumas bobeiras, algumas bolas que ficaram pelo caminho, que dessa vez caíram pro lado dele e não pro lado do Tábilo. E o problema é que o Tábilo, ele tem um jogo que incomoda muito o João, né? Um jogo de canhoto, jogo de absorção de impacto, de mudança de direção, de abrir a quadra. Só que o João, ele conseguiu controlar isso, principalmente nessa questão de abrir a quadra, porque o backhand estava muito bem, ele errou menos de 10 bolas, contando erros forçados e não forçados com a esquerda. Então, ele conseguia anular, muitas vezes, o Tábilo. Quando o Tábilo abria a quadra, o João conseguia jogar uma bola funda de volta, e o forehand estava calibradíssimo, deu quase 20 winners. Devolveu muito bem o segundo saque do Tábilo também, isso foi muito importante. E o mais importante foi que jogou melhor os pontos importantes, né? O Tábilo vacilou no tie-break e naquele breakpoint que ele teve, que ele abriria 4-2, o João não perdeu chances dessa vez. E contra o Hinderknecht, a vitória, semana passada, foi a mesma, mais ou menos a mesma toada. Jogo de mais de 2 horas e meia, foi mais difícil ainda do que contra o Tábilo, né, em 3 sets. E o João, ele conseguiu capitalizar praticamente todas as chances que ele teve no jogo. Esse jogo contra o francês, ele terminou
Ao final, 99-97 para o João em pontos ganhos, ou seja, ganho bem no limite. O francês vive ótima fase, assim como o primo dele, o Valentin Macherot, e é um jogador diferente do Tabilo, não é tão virtuoso no fundo da quadra, né? Não tem tanto recursos de fundo. É um tenista que depende muito do primeiro saque e de já tomar a iniciativa dos pontos, mas quando ele consegue fazer isso, ele fica grande. Semana passada, contra o João, o Rinderknecht, ele ganhou até boa parte das trocas de bola, mas porque ele estava sempre comandando as trocas. Ele sempre era quem tomava a iniciativa, principalmente no saque dele. Quando o João conseguia prolongar os pontos para 3, 4 trocas, mas com o João no comando, dificilmente o João perdia o ponto. Mas nas trocas que o Rinderknecht começava o comando também estava acontecendo isso. Só que o João ganhou o jogo no detalhe, porque ele ainda é melhor em reverter situações em que o adversário começa no ataque, né? O Rinderknecht faz isso não muito bem. Ele é um atacante fenomenal, mas no ataque e na defesa ele já perde um pouco de qualidade. Ele depende de acertar o primeiro saque, que é excepcional, e na devolução já começar também atacando para poder, depois dar curtinha, para poder abafar na rede, para poder, né, ficar distribuindo. A direita dele é muito boa quando ele pega ela, quando ele tá no comando ponto, ele pega na frente, acelera muito, né? Mais do que acelerar, né? Pega na frente, corta o tempo. Ele é um jogador de saque primeira bola e de cortar o máximo possível o ritmo do jogo. E o João, ele conseguiu, assim como ele ganhou do Tabilo hoje, ele conseguiu ganhar do Rinderknecht tendo muita paciência para suportar apanhar. Ele apanhou mais do Rinderknecht do que do Tabilo. Hoje no Tabilo, na verdade, estava uma trocação franca, mas o João até batendo mais no Tabilo do que o contrário. O Rinderknecht semana passada, ele sufocou mais o João do que o contrário. Mas o João resistiu, né? O francês, ele deu uma pipocadinha nos 2 sets que ele perdeu, no sentido que ele afrouxou e o João veio e o João não pipoca, né? O João, o cara, para virar um jogo do João, ele precisa fazer igual o Sinner fez, sair batendo. Quando o Sinner tinha 3-6, né? O João tinha 3 set points, o Sinner saiu batendo adoidado e fez os winners, porque o João dificilmente, ele pode até cometer um excesso, né? Errar e tal, mas ele não vai te dar, ele não vai afrouxar na hora de ganhar o jogo. Muito raro ele fazer isso. E amanhã, 6 da manhã, se eu não me engano, agora são 2 horas da tarde, eu acho que acabou de sair a programação, e amanhã, cedinho, o João vai ter que encarar, né? Vai estar frio, etc. Lá vai ser comecinho da tarde, mas vai estar frio ainda. Ainda assim, creio que é uma partida que o João tenha totais condições de vencer. O Rinderknecht venceu o Alex Michelsen 6-3, 6-3 agora, na primeira rodada, vitória significativa sobre o americano. Mas eu acho que o João é mais jogador, né? Se em Monte Carlo, semana passada, ele ganhou apanhando, eu acho que se amanhã ele começar, ele encontrar uma forma de ser ele quem tomar a iniciativa, e mais, né? Conseguir ler o saque do Rinderknecht, que foi que ele conseguiu ler no finalzinho do jogo passado. Porque se o João, ele não precisa de uma devolução espetacular, ele precisa de uma devolução neutra, que pelo menos anule o ímpeto ofensivo do Rinderknecht. Porque se o João começa na troca, mas neutra, né? Troca que ninguém tá atacando. Pra troca do João entrar no ataque, é difícil o Rinderknecht parar. Mas o Rinderknecht é muito bom em tomar iniciativa. Ele joga. O João é mais completo que ele, né? Porque o João ele sabe tanto saque primeira bola quanto ir pra troca, quanto hoje até cada vez mais reverter situações. Então eu acho que por isso que o João sai na frente do francês. Mas vai ser um jogo duro. Vai ser um jogo duro porque o cidadão francês vai vir babando para ganhar do João, né? Vai também querer a sua revanche, assim como o João, ele tá sendo o cara das revanches nessa temporada. Chave para mim, então, pro João. Devolução de saque. Muito fundamental. Principalmente maximizar o máximo de segundo saque possível do Rinderknecht, como ele fez hoje com o Tabilo. Conseguir tomar a iniciativa dos pontos e conseguir prolongar as trocas, quando necessário, com ele no ataque. No jogo passado foi assim, ganhou os sets quem ganhou mais trocas de bola a partir de 4 pontos. Foi exatamente assim, eu não vou conseguir colocar os dados, mas foi assim, primeiro set ganhou quem fez isso, segundo set ganhou quem fez isso, terceiro set ganhou quem fez isso, né? O João ganhou o primeiro e o terceiro. É por aí então. Então pessoal, bora lá, valeu, obrigado. Aqui foi mais corrida, né? Tô corrido hoje. Então, obrigado mais uma vez para vocês, pela companhia nas lives. Amanhã nos vemos. Já comecem denunciando as lives piratas e vamos derrubar esses caras aí, que isso é muito importante para mim, né? As lives clandestinas aí que usam as minhas thumbnails, que piratem os
sinal e dão o golpe do Pix, elas diminuem 4 vezes o engajamento da minha live, porque eles roubam o algoritmo, né? Porque eles colocam lá a minha thumb, colocam as minhas hashtags, colocam como se fosse uma live minha, né? E aí, como eles têm o sinal da transmissão sem ter o direito, as pessoas caem primeiro lá. Então, portanto, acaba comigo, mas agora a gente vai conseguir vencer essa batalha, que é muito importante para mim, assim, pro crescimento do canal. Já tá na justiça, vai dar certo. Esses caras aí vão ter que arrumar um serviço. Valeu, gente. Um grande abraço, até amanhã, 6 da manhã. E bora pra cima, que o João tem que continuar nessa toada, tá cada vez melhor, jogando cada vez melhor. Tá na hora aí de, quem sabe, já fazer uma finalzinha esse ano, né? Chave não tá fácil não, TP500, mas dá. Valeu, like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, curta o vídeo e é nóis.